Vocês já devem ter percebido que muitos dos profissionais da área da saúde têm agido de uma forma um pouquinho diferente do que sempre foi o comum. Hoje em dia existe dentro de um consultório perguntas do tipo: como você enxerga a vida? Como é o seu tipo de pensamento? Como você lida com as vicissitudes da vida? Isso diz de um novo conceito a respeito de saúde, adoecimento, do papel de cada um de nós como seres humanos, do papel do emocional, do espiritual, inclusive. Qual é a real parcela de responsabilidade dos genes e do organismo para o adoecimento? Tudo isso diz de um movimento que é a visão moderna da saúde. Esta visão moderna tem gerado uma grande transformação, não só na postura dos pacientes, que agora compreendem a sua própria parcela no adoecimento, e de uma mudança absolutamente necessária dos profissionais que trabalham na área da saúde em relação à própria visão do tratamento e do que pode ser feito e deve ser feito, na verdade, para promover a saúde e, mais do que isso, essa visão moderna da saúde implica na prevenção como algo primordial. Não se deve mais esperar o adoecimento. É preciso prevenir. E tudo isso diz dessa nova visão. Esse olhar para o ser humano como um todo, parando de enxergar somente o ser humano como partes, corpo ou mente ou espírito, isso se chama visão holística. Todo profissional moderno da área da saúde já incorporou esse entendimento. Muitos paradigmas estão sendo quebrados com essa visão moderna da saúde. Uma grande questão que, em princípio, já estava sedimentada era que a doença era sinônimo da manifestação física, ou seja, quando apresentássemos alguma questão no corpo, isso significava estar doente. Então tratavam-se os sintomas. Hoje já se sabe, isso é comprovado cientificamente, que o estágio inicial do nosso adoecimento não está no campo físico, e sim no campo emocional. O que isso tem gerado nos tratamentos? A necessária mudança de pensamento dos profissionais da área da saúde e a aceitação, finalmente, de que saúde de verdade é a harmonia entre corpo, mente e espírito. Tomar conhecimento, saber, ter consciência de que o bom ou o mau funcionamento desses pilares gera mais ou menos doença, é suficiente para escolhermos um estilo de vida onde a saúde vai predominar? Se fosse do campo da consciência, talvez estivesse tudo resolvido, certo? Por isso que compreender que o campo da mente, do emocional, é fundamental, é o início de todo adoecimento, é primordial para um profissional da área da saúde. Porque quem manda, na verdade, nas nossas escolhas, e isso eu repito, é do campo do inconsciente, é exatamente o nosso mundo mental. Nós não escolhemos uma vida com mais doenças conscientemente ou de forma racional. Isso acontece por diversos mecanismos inconscientes. Portanto, aí entra o papel do próprio paciente nessa nova visão, nessa visão mais moderna da saúde, do tratamento, a sua autorresponsabilização. Isso é libertador, porque, no fundo, nós também precisamos escolher qual o caminho que queremos para a nossa vida. Eu quero um caminho com mais saúde ou eu quero um caminho com mais doenças? Tudo isso diz dessa nova visão da saúde. O profissional moderno da área da saúde, ele não precisa entender profundamente de todas as áreas, de todas essas 3 áreas citadas, mas ele precisa compreender
a interação entre elas. Ele precisa compreender um pouco do funcionamento e de que forma uma área afeta o bom funcionamento ou o mau funcionamento da outra. Esta é a visão de um profissional moderno, a compreensão de que as coisas não estão somente no corpo, ou somente na mente, ou somente no campo da espiritualidade. Isso faz toda a diferença para o paciente. Os pilares de uma saúde verdadeira, eles estão calcados na análise dos seguintes aspectos: a alimentação, a hidratação, o gerenciamento e o controle do estresse, o gerenciamento do sono, as atividades físicas, o sol, as crenças, os pensamentos e os sentimentos e a suplementação. Esses pilares são os pilares verdadeiros das causas do adoecimento ou da saúde, dependendo da forma como o ser humano os vivencia, como ele os traz para a sua realidade de vida. Com tanta novidade nessa área, é preciso que tanto os profissionais da área da saúde quanto os pacientes abram um pouco a cabeça em relação ao que é o processo de adoecimento, a sua própria autorresponsabilização, ao que pode ser feito e ao que pode ser evitado diante desses novos conceitos, esses conceitos que dizem, na verdade, de uma grande libertação. Saúde de verdade, eu repito, é a harmonia entre corpo, mente e espírito. E a cura não está em tratar dos sintomas. A cura está em investigar qual é a causa real e profunda. Então eu espero que os pacientes procurem profissionais que tenham essa visão moderna da saúde e que os profissionais da área da saúde se tornem um pouco mais modernos diante do que podem oferecer aos seus pacientes. Faço o convite a todos para virem conhecer um psicólogo que tem essa visão moderna da saúde e que pode te ajudar em diversos aspectos. Eu tenho vários tratamentos e eu atendo de forma presencial ou online.